Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Vinho Jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. E hoje vamos tratar de direito de uma forma leve, descontraída e, claro, sempre com uma taça de vinho do lado. Hoje trouxemos a doutora Clara. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Bruna. Obrigada, Amanda. Advogada especializada em compliance e propriedade industrial. Clara, para a gente começar aqui também, né, entender um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira profissional, conta pra gente como que foi todo esse percurso até os dias de hoje, o que você enfrentou durante esse tempo, como que é essa trajetória profissional mesmo? Bom, eu sou advogada de formação, né, como vocês, né, trouxeram aqui. Eu sou do interior, sou de Abaeté, uma cidade pequenininha de 25 mil habitantes, e eu vim para Belo Horizonte em 2012 para fazer faculdade de Direito. E meu irmão estava iniciando um escritório de advocacia junto com alguns amigos, logo no início de 2012, e eu entrei no escritório deles para ajudar como estagiária antes mesmo de entrar para a faculdade. Então, eu comecei lá, foi um desafio muito grande, porque na época não sabia nada, né, praticamente. Imagino. E como que era? Até isso mesmo. Eles tinham uma paciência... até mesmo por estar em um ambiente familiar, né? Tinha uma paciência maior ali para explicar, porque o direito ele é muito específico. Sim. Você entrar num estágio ali de auxílio de direito, sem o conhecimento ainda técnico de uma faculdade, que a gente vê que, às vezes, nem o teórico da faculdade é suficiente. A gente precisa aqui ter um know-how para ensinar mesmo a prática do direito. Para você, isso deve ter sido muito bom, porque você aprendeu o direito antes de iniciar a faculdade, né? Exato. Eles tinham, sim, paciência para explicar, para dedicar ali, né? Porque é um tempo de dedicação para você explicar para as pessoas que estão não só iniciando, como eu cheguei sem saber absolutamente nada. E isso a gente está falando na época que o processo era 100% físico, que era um calhamaço deste tamanho para você tirar cópia no fórum. Então, algumas cópias, inclusive, só estagiário com a OAB podia tirar. Então, assim, eu lembro que eu aprendi tudo na prática, vivenciando ali o dia a dia no fórum, vivenciando o dia a dia na Justiça do Trabalho, porque o escritório era ali na região do Barro Preto. Então, foi o que me possibilitou mesmo aprender o que eu sei hoje. Foi vivendo na prática, foi assumindo desafios que eu nunca tinha vivenciado antes, e foi extremamente importante, assim, para minha carreira. Então, eu fiquei no escritório durante 6 anos e 11 meses. Eu falo que foi a minha... Mais do que uma faculdade. Exato. Eu falo que foi a minha melhor escolha naquele momento e minha maior escola, sem dúvida alguma. Foi onde eu aprendi muito, foi onde eu fui muito bem treinada pelos profissionais que estão lá até hoje, boa parte. E depois, né, fiquei lá durante 6 anos e 11 meses, e quando eu estava lá, eu tive contato com uma empresa que era uma startup naquela época. Isso eu estou falando, se eu não me engano, de 2018, 2017, salvo engano. Naquela época, startup ainda era muito novo, né? Era apenas especulação, assim, é uma empresa ligada à tecnologia, mas o que faz? Era revolucionário, né? Todo mundo queria conhecer startup. Exato. Não era de acesso, todo mundo tinha o novo da startup. Nossa, é uma empresa revolucionária, o funcionamento é totalmente diferente do que a gente está acostumado. E é recente, né? A gente está falando aí de 7 anos atrás, né? Exato. Tive contato com essa empresa de tecnologia de São Paulo, e aí eu fazia toda a gestão ali dos processos dessa empresa, e me interessou muito esse ambiente corporativo, que é totalmente diferente de um escritório de advocacia. Então, saí do escritório e fui ajudar meu irmão, que tinha uma startup, aliás, ainda tem, embora ele não esteja mais na operação dessa startup. Fui ajudá-lo, chama Educare Box Digital, é uma startup ligada à educação, e eu fui ajudá-lo na parte de proteção de dados. Daí o meu interesse em aprender e entender melhor sobre essa lei, que também era muito nova na época, e eu fui fazer um curso em São Paulo de Direito Digital, no INSPER. E foi daí que surgiu esse interesse maior, essa paixão mesmo, assim. Eu falo que eu era uma grande entusiasta da área e ajudei nessa estruturação no programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dessa startup. E coincidiu também de eu entrar para a Comissão de Proteção de Dados da OAB,
seção Minas Gerais. E aí participava de alguns encontros, né, para se debater, para se discutir como que essa lei, que na época era mera especulação, sim, que era muito nova, como que essa lei de fato ia impactar os negócios, como que ia impactar a vida das pessoas, fazer de fato um estudo ali sobre essa legislação diante, né, das necessidades. Era algo muito novo, né? Ninguém tinha, todo mundo falava da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ninguém sabia realmente o que seria. Exato. E como que as empresas iriam adequar, né, aquele novo procedimento. Exatamente. E até hoje, eu arrisco dizer que até hoje existem muitas empresas, existem muitas pessoas que ainda desconhecem essa legislação. Então, enfim, e aí eu comecei, né, a participar, a me envolver, engajar muito nesse segmento e comecei a ministrar algumas palestras, falar em algumas empresas sobre a importância dessa legislação. E fui em uma dessas apresentações, mais um trabalho de conscientização mesmo, tinha uma pessoa que me convidou para participar de um processo seletivo da empresa que hoje eu presto serviço. E na época era para entrar na parte de compliance, como analista de compliance. E um dos grandes desafios era justamente a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Que assim, aí eu achei uma grande oportunidade, porque é uma empresa grande aqui de Belo Horizonte. Então, assim, eu vi uma oportunidade mesmo, um desafio muito grande, um movimento muito estratégico para a minha carreira. E lá eu estou até hoje. Ah, bacana, interessantíssimo. E como você pontuou aí também, Clara, a LGPD, ela é uma lei recente, então ela é nova. Muito se fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mas pouco se conhece. Tá na boca do povo aí, mas a gente sabe que não são todas as pessoas que têm o conhecimento claro e específico sobre o que é de fato a LGPD. O que é essa lei e o que mudou na prática de antes para depois da LGPD? Então, assim, o principal ponto que a gente precisa entender é como que surgiu essa legislação. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é inspirada na GDPR, que é uma lei, né, da União Europeia que trata sobre os dados pessoais. E a grande alteração que eu vejo hoje foi como as empresas elas passaram a lidar com os dados pessoais. Basicamente, assim, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista social, o que eu vejo que mais mudou foi como as empresas lidam com esses dados. Então, assim, antes havia a venda, inclusive, indiscriminada de dados ou o acesso indiscriminado, tanto de dados sensíveis, e aí quando eu estou falando de dados sensíveis, eu falo especialmente dados de crianças, dados de adolescentes, dados relativos à saúde. Não tinha aquele cuidado, não tinha aquelas salvaguardas, né, específicas para manuseio desses dados. Então, eu vejo que com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que se buscou foi uma proteção, né, não só a esses dados, né, mas assim, a privacidade daquele usuário. Então, com esse boom da internet, com esse boom da tecnologia, e aí eu digo até antes da pandemia, né, que ficou muito mais evidente, mas assim, até antes da pandemia, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou justamente para fechar essa lacuna que a gente identificava dentro da internet. Uhum. Basicamente, o que eu vejo é essa alteração significativa. E no dia a dia das pessoas comuns, como que a Lei Geral de Proteção de Dados impactou? Foi no WhatsApp, no Instagram, nos dados do governo? Como que funcionou? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica, né, às pessoas físicas, aos dados pessoais das pessoas físicas, e aí quando a gente está falando de pessoas físicas que utilizam uma vasta gama aí de utilitários, e aí a gente está falando de Instagram, né, de rede social, os dados pessoais que estão dentro de plataformas governamentais também deverão ser protegidos. Então, quando a gente olha, por exemplo, a política de privacidade da Meta, por exemplo, né, de Instagram, Facebook, a gente vê que seções dedicadas à preservação desses dados, à preservação da privacidade. Quando a gente olha para o governo, especialmente, né, a gente vê que o governo hoje ele tem, inclusive, um departamento específico para tratamento desses dados. Então, por isso eu vejo essa mudança de cultura no Brasil e a preocupação de proteger a privacidade e a proteção desses dados pessoais. Ótimo.
Eu vejo muito isso também, não sei se tem essa interferência, mas uma percepção pessoal minha. Quando a gente fala de cobrança, né? Cobrança excessiva, telemarketing excessivo, a gente já teve casos aqui de pessoas que recebem 100, 150 ligações por dia de cobranças em si. Quanto a isso, também tem alguma interferência da LGPD ou não? Porque a gente fala até não só da cobrança de dívida, mas eu falo até da oferta e publicidade de qualquer serviço. Então, às vezes, é um telemarketing que está ali te oferecendo uma aquisição de um determinado curso, mas que te liga 24 horas por dia. Tem interferência ou não? Aí já é um problema que a gente entraria ali, né, no Código de Defesa do Consumidor, não teria relação com a LGPD. Depende muito de como esses dados foram obtidos. Então, se a gente está falando de uma pessoa, de um titular que é cliente de uma operadora em específica, de uma operadora de telefonia em específica, e que, quando do fornecimento daquele dado pessoal foi informado que aquele dado pessoal pudesse ser utilizado para uma oferta de outros serviços, de outros produtos, não vejo qualquer problema. É claro que tem que ter um limite, né? Uhum. Inclusive, a gente vê falar muito no judiciário hoje, né, comum do nosso dia a dia, a perda do tempo útil, porque muitas vezes a pessoa está trabalhando e ali tem várias ligações que acabam interferindo, de fato, na produtividade e no segmento da vida normal daquela pessoa. Mas, assim, se o método de obtenção daquele dado pessoal, do aceite, da concordância foi legítimo, não vejo qualquer problema. É claro, mais uma vez, precisa ter um limite, né? Aí a gente tem que voltar para aquela atenção. Na hora de dar o aceite em qualquer site, né, plataformas que a gente sempre concorda, porque eu duvido que tenha alguém aqui que lê a íntegra de todos os termos de política e privacidade, os cookies, exatamente. Ali pode ter letras miúdas que estão liberando seus dados. Até mesmo esse acesso aí, claro, a gente tem a percepção de que tem que ter o limite, mas a gente tem que ter atenção quanto a isso também, que acho que é um ponto que ficou muito no automático. A lei chegou, tem que ter o aviso, todo mundo aceita ali e vai direto, não ignora, né? Não vê a relevância disso até ter um eventual problema, até precisar mesmo acionar esse recurso que é a proteção de dados que a gente tem hoje. Exato. E para as empresas, como que eles tiveram que se adequar a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Teve que fazer a adequação por inteiro ou era por partes? Não, tira. E para as empresas, como que deve ser feita essa adequação com base na Lei Geral de Proteção de Dados? Toda empresa que trata dado pessoal, e aí eu arrisco dizer que quase que a maioria esmagadora das empresas de alguma forma trata dado pessoal, e aí eu estou diferenciando dado pessoal de dado de CNPJ, por exemplo, ela deve ter uma preocupação em implementar medidas, mecanismos de salvaguardar esses dados, de determinar, por exemplo, níveis de acesso, de determinar políticas de privacidade, de determinar treinamentos de conscientização. Todas essas empresas, elas devem ter esse compromisso legal. Inclusive, faz parte do programa, né, de compliance de uma instituição que trata de dado pessoal. E a gente indo também para outra prática, que eu acho que também é muito comum, é a venda ali de mailings, né? A venda de dados para captação de cliente, para possíveis ofertas, que antes era uma prática muito comum. Tem alguma restrição hoje? Sei que você falou aí que caso a pessoa concorde com essa oferta, pode ser liberado. Mas tem que ter alguma especificidade com essa concordância? Tem alguma espécie de punição para quem vaza esses dados, tratando aí direto da LGPD, não a gente indo para outra via do judiciário, que é o Código de Defesa do Consumidor ou outros poréns? E por que a gente pergunta isso? Porque a gente recebe muita oferta via e-mail até hoje de lista de prováveis clientes. E são listas assim, completas. Nome, telefone, endereço, CPF. Sim. Sem dúvida, essa exploração comercial, né, dessas listas de dados pessoais,
sem que haja a anuência, sem que haja a concordância do titular do dado, é uma prática indevida, é uma prática que vai contra a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu arrisco dizer também que, se não houver uma contrapartida para aquele titular, muito possivelmente esses dados estão sendo comercializados de uma maneira indevida. E a respeito da sanção, aquele titular do dado que teve os seus dados de alguma forma explorados comercialmente, sem a sua anuência, ele pode sim buscar junto ao judiciário uma tutela, né, judicial para recompensar esse dano que ele eventualmente sofreu. Tá. A Amanda mencionou, né, que a gente recebe frequentemente essa venda de banco de dados. Você acha que ainda é preciso regulamentar de uma forma mais efetiva essa punição, que ainda há brechas para que essa prática se perpetue? Olha, a gente tem a ANPD, né, que é a autoridade aí que, de fato, fiscaliza essa aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. A lei, por ser ainda muito nova, né, assim, ela é relativamente nova e eu acho que ainda há muita especulação, já tem vários entendimentos, já tem várias decisões no sentido de punir aquele que, de fato, utilizou os dados de uma maneira indevida, mas ainda assim acho que falta um certo ativismo aí da autoridade, como qualquer outra legislação, né? Sim, e acho que também vai de uma adequação, né? Querendo ou não, a gente tem aí diversas emendas e projetos de leis, e tudo que vai adequando a realidade do poder judiciário em si, a legislação também, a vida comum, a vida social, e acho que a LGPD também é um resultado disso. Foi uma brecha que a gente viu ali, né, que a gente, no caso, não eu, mas que os legisladores viram que faltava ser regulamentada, e acho que também pode ser que um futuro próximo tenha uma evolução dessa lei também, não descarto essa possibilidade, porque eu acredito que tudo vai se adequando, e a gente também está em constante evolução. Sim, sem dúvida. E aí a iniciativa, né, privada, as empresas, elas têm também de olhar o seu papel, né, dentro de todo esse ecossistema, porque a empresa, à medida que ela vai se adequando dentro, né, da sua normalidade ali com os seus colaboradores, é uma forma de conscientização, é uma forma de demonstrar a importância do cumprimento dessa lei. Então, eu acho que é uma coisa muito dinâmica, né? Que todos ali vão... né? Acho que precisa a contribuição de todos, essa é a verdade. E vamos começar com os assuntos polêmicos. E o caso do X, né? O antigo Twitter. O que você tem a pontuar sobre? Tem alguma relação, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Olha, eu acho assim, né, além da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e diversas outras leis, né, também que tem nos Estados Unidos, enfim, que trata da privacidade do dado, eu acho que também é uma questão política, mas o que eu vi, né, na decisão é muito mais uma preocupação com o Estado Democrático de Direito, na medida em que o Elon Musk, né, falou que não retiraria essas publicações por ferir o direito de expressão. E aí, assim, seria uma mera especulação da minha parte também abordar muito mais esse tema, no sentido de foi aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados, não foi aplicada, porque eu acho que ele nem chegou a pontuar ela em específico. Ele falou muito mais sobre o Estado Democrático de Direito, sobre a democracia em si, que o fato de tirar aquelas publicações feriria o direito de expressão. Se você achar que pode ser sério, me peça para... É isso. Ótimo. Gente, peraí, vocês entenderam o que ela falou? Ela falou assim, se você achar que pode ser sério, não sei o quê... Olha só. Ela está se posicionando. Chocada. E qual o seu posicionamento pessoal sobre a retirada das postagens? Bom, para mim é uma questão unicamente de diferenças ideológicas
e que, portanto, qualquer bloqueio ou retirada para mim, uma tentativa de censura, o que destrói completamente o nosso Estado democrático de direito, a nossa democracia, que é o que a gente vem lutando o tempo inteiro para manter. Vamos aí. Por isso é imprescindível um jurídico, né? Pra gente debater aí se é, se é certo, se não é. Polêmica aqui a gente gosta, tá vendo? Mais um tema aqui polêmico. Você quer falar, Miki? Seu posicionamento? Não, tá certo. Mas, não, pode deixar, tá? Não, mas eu acho que é bem ok. Eu acho que o que a gente tem que ter em mente é até mesmo a questão do conteúdo. Isso não entrando no mérito do Twitter, né? Do X, do antigo Twitter em si, mas de conteúdos mesmo, que é o que a gente também tem prática aqui, né? A gente tem algumas ações que a gente envolve ali... indo para outra vertente, postagens de cunho difamatório, postagens de cunho caluniosos, que a gente tenta ali uma retirada e que ainda assim é muito difícil, né? A gente vê que hoje o cumprimento é complexo. A gente tem o direito, mas acaba que às vezes não tem ali, isso falando em outro tema, tá, gente? Outra temática, pode tirar aí a temática que a gente estava discutindo agora. E que de fato evidencia, igual a Bruna falou, a importância de um jurídico. Não só para a pessoa comum, o cidadão ali, quanto para as empresas também, né? A gente tem N situações que hoje, com essa repercussão que as redes sociais trazem, que a gente vê ali N situações de influencers, de pessoas que têm uma relevância social, uma comoção social grande, que às vezes a gente pensa muito isso aqui, né? Cadê o jurídico? Falta um jurídico ali, até para saber como... tratar e cuidar de riscos. E eu acho que isso envolve o jurídico. Tanto o jurídico quanto a gente entra também no mérito da questão do compliance. Isso. Que faz toda a diferença também. E tem a questão, né, que hoje é muito questionada, o direito de liberdade de expressão como absoluto ou não. Na internet, né, que é um mercado livre de ideias, a pessoa às vezes propaga algo que acha que não ofende, né, ou difama ou calunia alguém e realmente está infringindo não é isso que eu quero dizer, entendeu? O direito de personalidade, a honra? É isso? Isso. Então, deixa eu voltar. Então, entra muito no ponto do direito de liberdade de expressão como absoluto, ou não, né? Hoje, na internet, como um mercado livre de ideias, a pessoa, às vezes, acredita que ela pode falar o que quer, né? Mas aí tem aquele ditado, né? Quem fala o que quer, escuta o que não quer também. Então, a gente está aí para isso, para tentar resguardar o direito de alguém que se sentiu ofendida ou por uma conduta difamatória ou caluniosa. Claro, e a gente também tem que ver todas as peculiaridades, né? A gente tem ali uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e entre... o direito, ele é limitado até o momento que você fere o direito de outrem, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também, até para entender cada demanda, isso já entrando nos casos específicos daqui. Mas eu queria também bater um papo hoje sobre, já que a gente entrou aí nessa questão do compliance, como que isso é importante, tem relevância jurídica na vida das pessoas, nas empresas em si, a gente também não tem uma percepção tão incisiva sobre o que é o compliance, né? Então, o que é, porque a gente entra nesse cargo atual hoje, explica pra gente um pouco do que é, de fato, o compliance. Bom, o compliance, ele é o conjunto, né, de regras, de procedimentos dentro de uma instituição que faz com que aquela instituição, aquela empresa esteja em conformidade, né? O termo compliance é um termo em inglês, significa conformidade, e ele garante, né? Ou busca, na verdade, garantir que a empresa esteja em conformidade com determinadas normas, com determinados regulamentos, com determinadas condutas as quais elas estejam, né, assim, regulamentadas, estejam expostas. Basicamente é esse. E qual que foi o momento de transição da sua carreira para o compliance, né? Você mencionou que começou na LGPD, mas que você enveredou para o compliance.
O que aconteceu aí nesse meio tempo? Como eu falei, né, eu sou uma grande entusiasta assim, da área de proteção de dados. Eu estava em uma startup participando do projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu comecei a falar sobre a importância dessa legislação para determinadas empresas e surgiu o convite para participar do processo seletivo na instituição que eu estou hoje. Então, e o grande desafio lá, coincidentemente, também era implementar um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. É claro que depois, quando eu entrei, né, o desafio inicial era esse, mas quando eu entrei, depois eu vi que o desafio ele era muito maior, que era, de fato, participar de todo o programa de integridade, de todo o programa de compliance dessa instituição, que é uma subadquirente. E aí foi assim que eu saí, né, da advocacia tradicional para ir para essa instituição e começar a ir na área de compliance. E para a gente entender também, né, aí vamos entrar nesse mérito. Outro ponto, gente, tá vendo? Ó, LGPD, compliance, só termos que a gente precisa descobrir. O que é a subadquirente? Para que as pessoas entendam também, porque a gente sabe ali que são termos que a gente... Sim. Tem uma dificuldade maior. Sim. Esse termo subadquirente, eu arrisco dizer também que poucas pessoas, assim, não é algo que é muito comum para a maioria. Mas a subadquirente é aquela instituição que ela habilita o recebedor a receber um pagamento sem participar do programa de liquidação. E aí, fazendo uma analogia muito simples, que eu acho que vai ficar fácil para todo mundo entender, uma subadquirente, ela é uma maquininha de cartão de crédito. Ela pode ser uma maquininha de cartão de crédito. Ela pode ser um check-out de pagamento quando você olha para um ambiente de tecnologia, quando você olha para uma plataforma e você vai preencher os dados de cartão. Uhum. Ali pode ter uma subadquirente, ali pode ter, né, enfim, toda essa estrutura que possibilita a pessoa, o consumidor final, o usuário final, a transacionar pagamentos. Hoje eu vejo o compliance regulatório como um diferencial competitivo no mercado internacional, né? Como que pode impactar e como que isso pode impactar na gestão de risco da empresa? Perfeito. Eu acredito que não só no mercado internacional, como no mercado nacional também, o compliance ele é um pilar do negócio. Isso é claro que, a depender do segmento, ele é muito mais evidente, ele é muito mais necessário. Ele se faz, inclusive, como uma sustentação do negócio. Especialmente quando a gente está falando de sistema, de instituições que são muito mais sensíveis, de instituições que têm grandes riscos envolvidos. Quando a gente fala, inclusive, de mineração, de mineradora. Quando a gente fala de bancos. Quando a gente fala de instituições de pagamentos, instituições financeiras. Um laboratório, por exemplo. A gente precisa que essas instituições, por lidar com... negócios extremamente sensíveis, negócios de grandes impactos, ela precisa ter um compliance atuante que garanta que ela vai cumprir todas as regulamentações, todas as legislações que são atinentes a ela. E aí, hoje, o que eu vejo com esse mercado extremamente globalizado é que uma instituição que não tem o compliance estruturado, ela fecha aquele mercado. Ela fecha aquelas portas. Porque os parceiros hoje eles analisam, né, com quem eles estão negociando, porque a gente sabe da responsabilização, tanto pessoal quanto, né, a responsabilização ambiental, a gente vê muito isso. Então, hoje eu vejo que o compliance ele é muito mais eficiente e muito mais necessário do que era há muito tempo atrás, por exemplo. Traz uma segurança jurídica, né? Uma confiabilidade da empresa. Sem dúvida. E até uma abertura para aquela empresa ali, igual você pontuou a questão de parceria em si. Hoje todo mundo quer ter conhecimento do que se passa com aquele parceiro. Até porque a gente sabe que é o nome que está envolvido, querendo ou não, a relação ali, e voltando aí mais até para minha área mesmo de novo, a relação de consumo que muitas vezes estabelece, não no caso aí que a gente vai mencionar mineração e tudo, mas se a gente pensar em operadoras financeiras, elas têm responsabilidade por todo mundo que está envolvido ali. Então, elas buscam, claro, sempre estar de acordo com essas normas, acredito, né? E agora, vamos voltar para a prática.
Como implementar um programa de compliance dentro de uma empresa? Existe, assim, uma regra? Vamos seguir isso. Sim. Hoje a gente chegou aqui, Amanda, porque tem como, né? Implementar um compliance numa empresa que não tem que seguir uma norma. Ele pode ser institucional, né? Que não é obrigatório, né? Porque aí, até para o pessoal entender também, gente, a gente está falando do compliance, como a Clara mencionou, é estar em conformidade com determinadas diretrizes. Então, a gente tem ali as questões que são obrigatórias, vamos dizer assim, para sustentar o negócio, que eu acredito que é a questão uma instituição financeira tem que estar de acordo com as normas do Banco Central, com as instruções normativas do Banco Central, para ela poder funcionar. Mas vamos exemplificar aí no escritório, igual a Bruna falou. O escritório hoje ele não tem a obrigatoriedade de ter um compliance. Mas se amanhã a gente chegar e falar, não, a partir de hoje a gente quer estabelecer esse conjunto de normas internas mesmo. Isso funciona? Como que... Claro, acho que o principal... Existem alguns pilares, né, básicos, alguns documentos, alguns arcabouços documentais mínimos básicos, que isso, independentemente do segmento, independentemente do porte da empresa, é importante que as empresas tenham para que ela esteja em compliance. E aí eu acho que o principal ponto é o comprometimento da alta direção. Então eu olho para vocês, sócias aqui do escritório. Se vocês não estiverem comprometidas com um programa de compliance, com um programa de conformidade, não vai adiantar. Ele não vai ser efetivo. Não queira que o estagiário siga o código de ética, o código de conduta, se não partir primeiro de vocês. É o tom que vem do topo. Se vocês, enquanto representantes, né, enquanto aquelas pessoas que estão ali no ato de representação da empresa não fazem isso, não queiram que os demais façam. Então, é o primeiro pilar, é o comprometimento da alta direção. E aí, trazendo, né, outros princípios básicos, né, mandamentos básicos, assim, é o treinamento. É importante que haja um treinamento, é importante que haja uma reciclagem desse treinamento. E aí, treinamento sobre o quê? Sobre o código de ética, sobre um canal de denúncia. É importante que haja um canal de denúncia para que seja reportado eventuais irregularidades, para que seja reportadas, né, eventuais má condutas ou indisciplinas, enfim, tem N funções aí que um canal de denúncia ele pode assumir, né? Dentro, obviamente, de um compliance mais, entre aspas, mais genérico. Sim. Então, o comprometimento na alta direção, uma agenda de treinamentos, um código de conduta, de ética bem estruturado, algumas políticas básicas bem estruturadas, um canal de denúncia. Então, assim, é claro que precisa analisar como que é a estrutura, mas basicamente esses são os principais pontos aí que um programa de compliance de integridade deve ter. E uma curiosidade, existe uma equipe mínima, né? Vamos dizer assim. Hoje eu tenho uma empresa de 3 colaboradores, exemplificando aqui uma situação hipotética. Até nesses casos, você acredita que faça diferença? Que faça diferença, assim, no bom sentido, que é interessante já ter as normas previamente estabelecidas, até para um futuro de expansão daquela empresa ali. Começar do começo é mais efetivo? Seria maravilhoso. Se todo mundo começasse do começo, se todo mundo começasse desde quando iniciou aquela operação, seria maravilhoso, mas a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que as pessoas, né, especialmente as empresas, enfim, elas começam a mudar a estrutura com o carro andando. Com a necessidade, né? Com a necessidade, né? Enfim. Mas seria, sim, o que tem, inclusive, essa expressão que existe quando a gente trata de Lei Geral de Proteção de Dados, voltando, é o Privacy by Design, que é a privacidade, ela já nasce na estrutura. Então, o processo ele vai sendo criado para resguardar aquele direito. E aí, quando a gente olha para uma operação que está iniciando, é importante que desde o início haja um código de ética, é importante que desde o início haja um canal de denúncia. Então, assim, é claro que seria muito melhor, evitaria, inclusive, gastos desnecessários. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, mas seria o ideal. Não, a gente sabe. Na prática. Exatamente. Aqui no escritório a gente já tentou diversas vezes, né? Sim, acho que tem
pouco tempo. A gente só nomeia, não nomeia como compliance, mas é um regimento, né? Vamos dizer assim, uma norma interna de conduta mesmo a ser seguida, mas que não veio do início. A gente relutou ali até a gente ver aquela necessidade, precisamos estabelecer ali algumas regras básicas. Sim. Então, a gente vê na prática. Mas a gente tá tentando, né? Um dia vai dar certo. Não, já tá assim, no cenário quase que perfeito, né? A gente já conseguiu estabelecer, e claro, é a questão do que a gente conversou lá no início, é uma constante evolução. Então a gente também tem que estar sempre se adequando, sempre adequando essas normas também aos nossos momentos de vida, tanto nós quanto dos nossos colaboradores. Então sempre tem ali uma alteração ou outra que a gente repassa até para o canal, como você disse, né? Até o canal de denúncia, a gente precisa ouvir os colaboradores para saber o que precisa ser alterado, qual que é a intenção. É mais uma questão cultural também, né? A cultura da empresa. A gente precisa de sempre alimentar e fazer esses treinamentos, igual você falou. Não adianta passar uma vez, achar que entrou na cabeça da pessoa e aquilo ali vai por 2 anos, né? Estou dando um exemplo no estágio. Não, a gente precisa de realmente ter uma cultura, né? Até porque o compliance ele é vivo, né? Então, assim, por mais que hoje a agenda, vamos imaginar que a agenda de treinamento comece em janeiro, no meio do ano teve uma nova legislação. E aí há necessidade de readequar todo o material de treinamento e, obviamente, repassar novos treinamentos com as adequações, medir, inclusive, o nível de adesão dessas pessoas ao que foi passado, porque às vezes a pessoa fica ali 2 horas dando um treinamento e não tem ninguém prestando atenção. Nada é absorvido, né? Exato. Então é importante, inclusive, medir o nível de conhecimento, de adesão àqueles treinamentos que foram ministrados. Uma questão também, a maioria dos CEOs, né, não são sócios das empresas. Isso faz diferença para o compliance? Tem alguma coisa a ver? Não vejo nenhuma diferença. Acho que a questão da diretoria executiva, né, que é a sigla aí para quem não sabe de CEO, a diretoria executiva ela precisa estar presente, ela precisa estar comprometida, mas o fato de ser sócio ou não independe, e o cargo ali, né, de CEO, ele vai muito mais no sentido de que quem tem aptidão para assumir um cargo de diretor executivo, para quem tem aptidão para dar o direcionamento, para dirigir aquela empresa. Muitas vezes não é o sócio, não tem um know-how para aquele negócio, né? Enfim, então não vejo que faz nenhuma... eu fiz esse link porque você falou da questão do corpo diretivo, né? Ele tem que realmente participar, né? E falar assim, não, eu quero, realmente vai ter o compliance e eu vou seguir. Porque o sócio tem muito, o sócio, ele tem muito assim, nossa, a empresa é minha, não, hoje eu não vou mandar esse e-mail, não, vou embora. Sim. Deixa, amanhã eu mando esse e-mail. E é uma norma mandar o e-mail assim que você distribui uma inicial. Sim. Então, aí por isso que eu fiz esse link com o CEO. Sim. E vamos entrar em um tema também que eu acho que é de extrema relevância, e a gente indo aí para outra área que também é da sua atuação, que é o registro de marca, né? A proteção ali da propriedade industrial, daquela marca em específico e tudo. Conta pra gente, e até explicar também pro pessoal, o que envolve esse registro de marca em si. Porque às vezes a gente tem a percepção de que eu registrar minha marca é eu ir lá e colocar meu nome, falar que é meu e pronto. E a gente sabe que tem N coisas envolvidas, que envolve identidade visual, que envolve segmento, que envolve o nome, claro, mas exato. Dá um panorama pra gente, no geral, aí o que implica esse registro de marca, como funciona. Sim. A marca em si, ela é um sinal, né, distintivo ali, para que uma empresa seja, né, distinguida da outra. E aí a marca também ela é uma propriedade, para quem não sabe, e o fato de proteger essa marca, o fato de registrar essa marca é o que de fato configura aquela pessoa, aquela empresa como titular, como detentor daquela marca. Então não é simplesmente você colocar um sinal, um nome e pronto, sou proprietário dessa marca, essa marca é minha e ninguém pode utilizar. Lê do engano, não é assim que funciona. Nós temos o INPI, que é um Instituto Nacional de Propriedade Industrial aqui no Brasil, que é responsável por recepcionar esses pedidos e conceder esse registro, tá?
E aí, o que a gente vê hoje é que muita gente não, às vezes, protege apenas o nome e não o sinal, né, a figura, a logo ali. Então, assim, é importante que haja, uma vez que também tem o interesse daquela pessoa de proteger, ter uma ampla proteção, é importante que haja tanto o registro, o pedido de registro da forma figurativa como a forma nominativa, ou seja, a proteção mista daquela marca, para conferir maior proteção. Então, existe, né, esse protocolo, esse procedimento a ser utilizado, a ser realizado junto ao INPI. Tá, e muitos acreditam que quem registrou primeiro vai ter o direito de utilizar aquela marca, né? Como funciona a questão da boa-fé? Você já utiliza há mais tempo, mas a pessoa teve a ideia de registrar primeiro? Bom, de fato, em regra, né, quem tem um registro pretérito, ele, né, já que ele tem um registro ali junto ao INPI, em tese, né, ele tem sim o direito o direito salvaguardado para utilizar e ser detentor daquela marca. Só que é importante a gente entender se aquela marca está de fato sendo utilizada, porque às vezes caducou, às vezes a pessoa registrou a marca e parou a operação e não comunicou, e essa marca esse registro simplesmente caducou. Então é importante que tenha, né, esse registro, mas é importante que esse registro ele cumpra também, a marca cumpra também a função social, que ela esteja sendo utilizada por alguém. Ótimo. E aí vamos trazer para o exemplo prático, né, que aí eu acho que é onde a gente começa a visualizar de uma forma mais tranquila. Eu vi recentemente que a gente no caso não, né, mas que existe um procedimento junto ao órgão responsável, né, pelo registro de marcas americano, não vou me lembrar o nome aqui agora, que tem um pedido quanto ao Meta, que tem uma empresa que argumenta que utilizava o nome, a nomenclatura Meta, antes de ter essa transição, né, do Facebook, Instagram, enfim, pro Meta. Então, eles pedem ali aquele direito de uso, eles pedem para retirar da plataforma, né, do Mark, e transferir para ela porque é um direito dela. E aí, imaginando situações hipotéticas, por que eu penso isso? Porque a gente tende muito a acreditar que empresas grandes não são atingidas. Então, assim, eu tenho uma empresa que eu montei na esquina ali, no quarto da minha casa, mas eu registrei meu nome, registrei minha marca, minha logo, tudo. Mas veio um Facebook. Como que eu vou brigar com uma empresa tão grande? E hoje, se a gente for colocar na prática, tem essa relevância ou não? O direito é adquirido, isso numa situação hipotética que eu estou 100% de acordo, que eu fiz todo o procedimento adequado. Você acredita que a influência da empresa tenha relevância no manejo de quem terá esse direito de uso da marca? Assim, é claro que os critérios aí objetivos de quem registrou a marca, né, é o que a gente vê hoje, tá? É claro que vai depender, acho que essa decisão nem saiu, Não, né? ele está em andamento ainda. Está em andamento, mas enfim, o que a gente vê é, de fato, que quem registrou a marca antes, quem detém o registro antes, é quem de fato pode utilizá-lo, é quem de fato tem o direito de utilizá-lo. Agora, há de ser sopesado também com a grande relevância, com a questão se há desvio de clientela. Isso é extremamente importante. Ou essas marcas, elas podem facilmente conviver entre si num ambiente em que cada um atua em um nível diferente, em uma prestação de serviço completamente diferente, em nichos diferentes. Por quê? Às vezes você tem um consultório médico que tem um nome igual à minha marca de roupas. Eles podem facilmente conviver bem. Não vai haver desvio de clientela. Não cria confusão do cliente em si, né? Que eles utilizam esse termo de confusão no cliente em específico. Teve um caso recente, né? O Verte, o Veja. Exato. Ou seja, são segmentos totalmente diferentes, incapazes de causar qualquer confusão ao consumidor. Né? Incapaz de causar qualquer desvio de clientela. Então, são critérios ainda que subjetivos, que precisam ser levados em consideração. Existe o registro de marca? Sim, existe o registro da marca. Vai causar confusão? Não vai causar confusão? Eles conseguem conviver bem?
ninguém vai ser atingido? Não tem por que É retirar, isso. né? Podem coexistir. É isso. Ótimo. Agora a gente vai passar para as perguntas rápidas, né? Que é um... Como que é? Bate e volta? Como que fala? Bate bola. Bate bola? Não sei. A gente vai passar para as perguntas rápidas. São perguntas mais objetivas, com respostas mais objetivas. Essas aí eu não vi, não. Surpresa. Então vamos lá. Um erro comum que as empresas cometem no compliance. Ignorar a existência dele. O primeiro passo para uma pessoa registrar uma marca. Pesquisar se há um registro pretérito. Se não fosse advogada, o que você gostaria de ser? Tic-tac, tic-tac. Eu nunca pensei nisso. Tem que ser Nada. rápida, não, né? Não. Ah, tá. Então, peraí. No deixa eu seu tempo. pensar. Você sabe o que você ia ser se você não fosse advogado? Vocês sabem? Eu queria ser arquiteta. Sério? Adoro, sabe? Por que você não faz? É, Eu fico sem sócia. tempo. Dá pra Ou conviver. decoradora de festas, né? É mesmo? Total. Aham. Que bacana. Bruna ama. Essa Eu já parte quis de ser decora- dentista, gente. Dentista? Aham. Não, mas tem nada a ver. Fazer odontologia. Quando eu era novinha, eu queria ser dentista, fazer odontologia. Super cara. Sério? Nenhum médica que assim... Não, todo aí mundo médica quer eu ser... quis pós-faculdade. Não, Depois médica- que eu entrei no direito, Não, eu já quis... várias pessoas, Fui não foram. influenciada Não, por médico... Grey's Anatomy. Exatamente. Só Depois por que eu isso. assisti Grey's Anatomy, ok. Eu tenho certeza que se eu precisar um dia de uma emergência, eu sei fazer uma cirurgia de emergência, porque eu aprendi todos os passos na série. Não, se eu tivesse visto Grey's Anatomy antes de entrar, eu tinha ido pra medicina. Mas no direito a gente viu muito. Eu acho que na nossa turma tem 3 ou 4 pessoas que... Foram pra Algumas já medicina. formaram em medicina pós-faculdade de direito e outras estão fazendo porque foram... Eu acho que eu faria medicina também. Você tem cara de médico. É porque eu tô de branco, né? Não É, deve ser. sabia. E agora, a nossa última pergunta. Qual o conselho profissional mais valioso que você já recebeu? Qual o conselho profissional mais valioso? Tantos, de verdade. Recebi vários. Não sei se é porque a minha família sempre me apoiou muito na minha trajetória. E acho que o conselho mais valioso veio do meu pai, que é um cara, uma pessoa assim que eu admiro muito. Sempre esteve do meu lado, sempre sonhou junto comigo, sempre sofreu junto comigo, sempre vibrou também. E muito no sentido de acredita no que você se propõe a fazer. Acredita em que em tudo que você se propuser a fazer, acredite. Ainda que pareça completamente impossível, mas se você se dedica, se você se dispõe a realizar, tem grande chance de dar certo. Então, assim, acho que esse é o... Não só profissional, mas como para a vida inteira. Ai, que fofo. Então, por hoje, é só. Assim, a gente quer agradecer já muito por essa disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer compartilhar um pouco da sua trajetória, ouvir um pouco do seu conhecimento aqui no Pode Vinho. Eu vou começar. Vai, Bruna. E para vocês ouvintes, né? Que estão assistindo, ouvintes e aqueles que estão assistindo pelo YouTube, porque eu já vi vários posts no Instagram das pessoas assistindo na TV. Sério? Segue o Pode Vinho Jurídico, Pode Vinho Jurídico. Pode Vinho Jurídico, agora o seu. que eu sempre erro. Bruna.Araújo Alves. Mandinha FK. E vou deixar aqui um espaço. Claro, antes disso, lembra de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com amigos, conhecidos, familiares, que isso é muito importante pra gente. E agora também eu deixo aqui o espaço para você divulgar o seu Instagram, né? Para você divulgar o seu trabalho também. E mais uma vez a gente agradece. Só queria aproveitar para agradecer vocês pelo convite, foi muito especial. Você sabe que eu carrego você no meu coração, trabalhamos juntas, para quem não Sim. sabe, durante muito tempo. Escritório de 6 anos e 11 meses, eu estive lá, tá, Exato. gente? Por bem menos tempo, né? E eu falava daqui pra vida, Sim, não é? exatamente, E foi. E vem sendo. Amém. Então, só agradecer mesmo, parabenizar vocês pelo trabalho, é muito legal. Acho que no direito falta isso, é tudo muito engessado, é tudo muito sério demais. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de leveza
para tratar determinados assuntos que já são tão sérios, já são tão pesados, né? E fica muito mais simples para que o nosso público entenda, né? E que, de fato, a gente possa servir de instrumento para trazer justiça em sua medida para a vida das pessoas. E é isso. E para quem quiser, gente, me siga lá, Clara M. Arruda. Obrigada, Clara. É isso, foi um gente. prazer. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Uhul!